Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, com a lição de número 3, o primeiro sinal, água em vinho. Vamos adentrar agora especificamente nos sinais que comprovam, atestam que Cristo Jesus é o Messias, o enviado ungido de Deus. E este primeiro sinal que o evangelista João relata é o milagre realizado por Jesus no casamento, nas bodas em Caná da Galileia. Um local muito sugestivo para Jesus fazer o seu primeiro milagre, né? Matrimônio. Sabemos que o casamento, o matrimônio é algo instituído por Deus e evidentemente abençoado por Ele. Então, Jesus escolhe este lugar para manifestar a sua glória. Antes de tudo, é importante estar atento que nos primeiros 30 anos de vida do Senhor Jesus, nós não temos relato de nenhum milagre no cânon bíblico. Isso significa que o Senhor Jesus levava uma vida normal, corriqueira, uma vida rotineira como um ser humano. Sendo Deus, claro, evidentemente, Ele é Deus, sempre será, mas Jesus não revelou os seus atributos divinos nesses 30 anos iniciais de sua vida. Isso só vai ocorrer depois que ele vai ao deserto, ser tentado pelo inimigo, vence a tentação após 40 dias de jejum, e o Senhor Jesus vai à sinagoga, faz a leitura de um texto bíblico lá de Isaías 61, confirmando que ele é ungido de Deus, né, que ele é o Messias, e comparece no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E aí nós temos o relato nos evangelhos de que a partir disso vem sobre Jesus, desce sobre ele esta unção, é testificada por ele mesmo, e aí nós vamos ver Jesus agora diferente. Nós vamos ver Jesus revelando os atributos do Pai, revelando a glória que ele tinha e tem desde a eternidade. Então João vai deixar isso muito claro, porque ele começa o evangelho que ele escreve citando essa característica da glória de Deus que está presente em Jesus já no capítulo 1, queridos irmãos, e no versículo de número, deixa eu ver mais especificamente, o versículo de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa glória não aparece com aquela revelação física, como aquela que Ezequiel viu lá junto ao rio Quebar, como a que Isaías viu lá no templo, no ano da morte do rei Uzias, como aquela que Moisés viu quando entrou na fenda da rocha. Mas esta glória de Deus em Jesus vai ser revelada através dos sinais miraculosos que ele vai operar. Isto se confirma também por João, no capítulo 2 e no versículo 11, após o relato deste primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, esta glória não vem manifestada com raios, com chamas de fogo, com trovões, com o arco-íris, né, que Ezequiel vê na cabeça, com aquela aparência de âmbar, de fogo. Não. Esta glória aqui vai ser revelada ao longo, evidentemente, de todo o evangelho, que demonstra o ministério terreno do Senhor Jesus, através dos seus atos miraculosos, da maneira como ele interagia com as pessoas que não tinham esperança, que não tinham direitos, que não tinham privilégios, através da maneira como ele tratava com o leproso, com o coxo, com o cego, com o morto, e tudo isso, evidentemente, vai evidenciar a glória de Deus Pai. Jesus confirma isso quando faz uma das suas orações sacerdotais, lá em João 17, dizendo: olha, Pai, eu te glorifiquei. E esse te glorifiquei no sentido de cumprir a tarefa que me deste, demonstrando os teus sinais. Agora, aí Jesus pede, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo desde a fundação, né, do mundo, desde a eternidade, desde o início de todas as coisas. Então, queridos irmãos, Jesus tem muito bem isso claro na sua mente também, quando encontra eco naquela porção tremenda das Escrituras que está registrada na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, que Jesus não teve por usurpação, por vaidade,
por ufanismo ser Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma humana. E aí, quando esse texto fala esvaziou-se ou aniquilou-se a si mesmo, nós sabemos que não é esvaziar-se do poder, porque Jesus vem encarnar-se na forma humana, mas com todas as prerrogativas divinas, com todos os atributos divinos, né, como Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Mas ele esvazia-se daquela característica da sua glória, aquela glória física, aquela glória inerente do trono de Deus. Esta glória, este aparato glorioso que Estevão vai vir quando Jesus se levanta para recepcioná-lo ao céu, lá nos capítulos iniciais de Atos, quando Jesus vai recepcionar Estevão com o primeiro mártir. Então, Estevão vê Jesus em pé no trono à direita de Deus, no ambiente de glória, confirmando então que Jesus é glorificado. Jesus não só sobe aos céus, mas é recepcionado novamente com a glória que ele sempre teve na eternidade. Vai se confirmar com esse próprio João Evangelista, na ilha de Pátmos, já no capítulo 1, quando Jesus aparece no meio dos castiçais, e João vai ter o retrato também de Jesus glorificado. João vai tentar descrever com palavras humanas qual era a aparência, né, que ele observa ali em Jesus. Vale a pena até a gente reler isso novamente, já no capítulo 1 de Apocalipse, e versículos de número 13. E vi no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro, sua cabeça e cabelos brancos como a alva lã, como a neve, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, voz como o som de muitas águas, na mão direita 7 estrelas, da boca saindo uma afiada espada de 2 gumes, e o rosto brilhando como o sol na sua força. Ao ver esta cena gloriosa, não resta nada para João a não ser cair prostrado aos seus pés. Então, observe que aqui Jesus, né, após cumprir o seu ministério terreno, após ser ressurreto, ascenso aos céus e glorificado, vai nutrir, vai possuir esta glória, evidentemente, que é da sua natureza desde a eternidade. O único momento que Jesus não vai estar com esta glória física, esta glória que é evidenciada com raios, com trovões, com arco-íris, com estrelas, que é bem característico de todas as visões que os apóstolos têm de Jesus no trono, é durante o seu ministério terreno. Então ele esvazia-se da glória. Ele vem como rei, mas sem nenhuma pompa de rei, sem nenhuma ostentação de um monarca, de um soberano. Por isso confundiu muita gente, por isso muitos não o aceitavam como rei, porque Jesus vai morar numa cidade simples, num bairro simples, vai ter uma profissão simples, vai conviver com pessoas simples, e isso não era aceitado no coração dos seus contemporâneos da época. É tanto que um dos seus discípulos, daqueles que vinham se tornar seus discípulos, né? Aquele diálogo entre Filipe e Natanael, que é também retratado aqui nos capítulos iniciais de João, quando um deles vem com tanta empolgação, já testemunhando de Jesus, né? O texto que nos fala aí dos primeiros discípulos de Jesus, capítulo 1, e esse encontro de Jesus com Natanael aí do versículo 43 ao 51. E aí Filipe, que era de Betsaida, encontra com Natanael e diz assim: olha, achamos aquele que Moisés escreveu na lei e quem os profetas se referiram. Jesus, até aqui tudo bem, mas aí ele completa: o Nazareno, filho de José, não é? João 1 e 45. E isso aí é um golpe na mente de Natanael, porque ele coloca a expectativa de Natanael lá em cima, dizendo: olha, encontramos aquele a quem os profetas anunciaram desde sempre. O nome dele é Jesus. Até aí tudo bem. Mas ele pega toda aquela expectativa do Messias e coloca lá embaixo na mente de Natanael, dizendo que este prometido, anunciado desde os séculos anteriores, era o Nazareno. E aí Natanael não tem outra pergunta a fazer, outra atitude a ter, não dizer: peraí, de Nazaré
Mas tanto lugar que poderia sair o Messias, o rei, o monarca, o soberano, o esperado, o desejado de Israel. Você estava falando que ele é de Nazaré. E me permita, queridos irmãos, estamos tratando de classe de jovens, até uma linguagem corriqueira dizer, não, isso é uma piada. Conta outra, cara. Não tá encaixando isso aí que você está falando. E Filipe convida Natanael a um exercício experimental da fé racional. Não de uma fé cega, mas de uma fé que está provida dos órgãos do sentido e que convida a experiência. Duas palavrinhas. Vem ver. Já que não estás tendo crença suficiente nas minhas palavras, eu te convido à experiência. Vem ver. E aí o encontro, nós temos o registro bíblico, vai ser tremendo, pois em poucas palavras Jesus se apresenta como profeta, falando coisas inerentes a experiências passadas de Natanael. Jesus vai lá no profundo do ser de Natanael, mostra que conhece Natanael desde a infância e aquele homem tem a sua expectativa, as suas perspectivas desbancadas diante do Messias e reconhece verdadeiramente que ele é Deus. E aí ele agora vem com uma confissão de fé no versículo 49. Em um versículo só, tantas palavras para elogiar Jesus e para bater continência diante do seu poder. Mestre, Senhor, Filho de Deus, Rei de Israel. Enquanto ele está dizendo Nazaré, agora, em poucos minutos depois, ele abre a boca e diz que Jesus é mestre, o Senhor o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Então, é importante trazer essa introdução, porque quando nós falamos que Jesus então inicia o seu ministério e demonstra a sua glória, é tremendo porque ele demonstra a sua glória, mas de maneira simples, de maneira sutil. Jesus é tremendo. E isso é importante porque esses sinais são sinais que serão demonstrados em atos miraculosos. Por isso que ainda assim os judeus ficaram com o coração endurecido. Com todos esses sinais, com todos esses milagres, com toda esta glória, mas eles estavam esperando espetáculo real. Eles estavam esperando a ostentação monárquica e, evidentemente, Jesus não vai fazer nada disso. E aí, com essa introdução, o querido professor, a querida professora deve apresentar que era mais do que um milagre que estava acontecendo, era este sinal glorioso de cumprimento do messianismo do Senhor Jesus. E aí, entramos no segundo ponto, que nos convida a falar um pouco do contexto cultural, geográfico da época. Então você pode, professor, trazer um mapa mostrando aí onde estava Caná da Galileia, a 14 quilômetros de Nazaré, onde Jesus vivia. Então estava aí nas mediações próximas da sua vivência diária. Jesus não foi para tão longe para fazer o seu primeiro milagre. E aí você pode utilizar esse mapa que nós estamos cedendo, ou algum outro que esteja ao seu alcance, porque estamos falando de cidades, e às vezes o aluno não consegue abstrair isso. Então é uma ferramenta importante para fortalecer a sua aula. Falando também um pouco sobre o vinho, a característica dessa bebida e a característica do contexto cultural da época onde Jesus estava, né? A festa de casamento que durava em torno de uma semana e que era regada com muita comida e muita bebida, muita fartura. Acabar vinho era sinal de escárnio, era sinal de vergonha para os anfitriões da festa. Não era para esse vinho ter acabado, não nos explica o evangelista João o motivo dele ter acabado precipitadamente, e a festa, evidentemente, ia acabar, ia ser uma festa mal falada, se não houvesse uma intervenção divina. E aí Maria vai quebrar esse sigilo, vai quebrar esse momento inicial do ministério do Senhor Jesus, que ainda estava muito silencioso, com uma petição de que Jesus faça alguma coisa. Uma petição muito elegante, uma petição sem alvoroço, sem desespero, próprio da fé de Maria, que ao longo das Escrituras nos mostra ser uma mulher equilibrada na sua fé, e Jesus, conversando com ela, mostra inicialmente uma resistência para fazer o milagre. Enquanto nós vemos uma declaração de fé de Maria, de que tinha certeza de que Jesus poderia fazer alguma coisa,
porque ela diz para Jesus, olha, não tem vinho. E Jesus entende que isso é uma petição, porque ele já responde dizendo, olha, não é a minha hora ainda. E chama de mulher. Algumas pessoas interpretam errado esse texto, dizendo que Jesus foi até ríspido e grosseiro, mas de maneira alguma. A palavra literal que Jesus utiliza para se referir a ela é uma palavra de muita cortesia, de muita elegância. Seria o equivalente hoje para madame, minha senhora. Ele não chama ela de mãe. Mostra-nos aqui que havia um desprendimento de Jesus, né? Toda a relação familiar que havia sido nutrida até agora ia mudar, porque Jesus agora não ia ficar preso aos cordões umbilicais familiares. Agora ele ia começar a se revelar como Deus mesmo. Então, ele estaria acima desses laços familiares, por isso que ele não vai se referir a ela como mãe, mas também não vai desrespeitá-la. Vai, com muito respeito, dizer, olha, não é o momento ainda, mas Maria resiste, Maria persiste, aleluia. Maria insiste, glória ao nome do Senhor, e vai quebrantando aí o coração de Jesus, pois ela, numa atitude de fé, diante de um aparente não, se dirige aos empregados e diz, olha, façam tudo o que ele mandar. Mas Jesus acabou de dizer que não ia fazer nada, aleluia. E aquela mulher chega dizendo, não, é para seguir a sua orientação. E aí nós vamos ver que Jesus já vai partir então para a ação. Glória a Deus. Vai honrar a fé daquela mulher e vai surpreender os convidados da festa, bem como os anfitriões, utilizando o material que tinha. O que é que tinha? Tinha água e tinha recipientes. Então Jesus vai utilizar aquilo. Informação importante é que ali haviam as talhas de pedra que os judeus usavam para lavar as mãos, porque os recipientes de pedra eram mais puros do que os de barro e não vinham as impurezas, não é? Então a água ficava limpa por mais tempo. E aí, queridos irmãos, aquelas 6 talhas vão ser utilizadas para transportar o milagre. Lembrando que o apóstolo nos deixa registrado que cada talha cabiam 2 ou 3 metretas, trocando conversão para as medidas atuais em litros. Cada recipiente daquele grande cabia entre 50 e 75 litros. Fazendo uma conversão para baixo, né, podia ter até 75, mas fazendo a conversão para baixo, considerando que cada talha tinha 50 litros, então nós estamos falando aí de 600 litros de água. É muita água e era um recipiente pesado por ser de pedra e por conter 50 litros. Veja, um garrafão de água mineral tem 20 litros. Então nós estamos falando de mais do que o dobro. Então era praticamente como um tonel. E muito pesado, por ser de pedra e por estar cheio de água. E após serem cheios, né, de uma água que aparentemente foi tirada do poço, o milagre é feito e a água é transformada em vinho. Algo surpreendente também, porque o melhor vinho era apresentado no início da festa, porque ao longo da festa parece que as pessoas iam ficando cheias, iam ficando satisfeitas e não se preocupavam tanto mais com a qualidade do que lhes era servido. Por isso que o vinho de menor qualidade ficava no final. Talvez muitas pessoas já teriam se ausentado, as pessoas já estavam fartas, já até diziam não, obrigado, como toda festa, não é? Quando nós chegamos, nós comemos e ao passo que a festa vai passando, a gente também vai diminuindo o ritmo da comilança, digamos assim. Então, aqui Jesus faz algo surpreendente. O vinho que ele produz é um vinho que supera em qualidade tudo que já havia sido servido. De maneira que há uma surpresa que é registrada no versículo de número 10, quando o mestre-sala ele chama o esposo e diz, olha, geralmente os anfitriões servem o primeiro vinho e depois que as pessoas têm bebido bem, eles servem o inferior. Mas eu vejo que agora tu guardaste até este momento o vinho bom, né? Então foi surpresa para o mestre-sala, foi surpresa para o próprio noivo, é que nem eu sabia que o vinho melhor estava guardado até agora. Surpresa de Deus, em um ato Jesus surpreende a todos. E interessantemente ele não faz propaganda, publicidade, não toca a trombeta do seu milagre, sempre com muita discrição, sempre com muita leveza, com muito pé no chão, algo que era próprio do ministério do Senhor Jesus. Deus, todo-poderoso, altíssimo, mas não fazia propaganda dos seus atos miraculosos, como nós bem sabemos, os evangelhos registram. Jesus sempre pedia que as pessoas não contassem o que
não era mesmo que dizer ao contrário, que as pessoas evidentemente passavam a propagar. E o versículo 11 nos diz que os seus discípulos creram nele. Então, aquela cena, aquele ato foi suficiente para que os discípulos já percebessem que Jesus, evidentemente, era Deus, não é? Muitos não vão crer, mas aqueles que estavam ao seu lado, os seus discípulos, já creram neste momento inicial. E daqui para frente, os discípulos vão conviver com os atos miraculosos de Jesus, o que vai somente aumentar a sua fé. E este terceiro tópico é importante para o professor fazer a aplicação da lição. Não só falar do contexto geográfico onde se deu, não só explicar o milagre, mas aplicá-lo a uma teologia cristã, pentecostal, assembleiana, uma teologia pentecostal clássica. Qual foi o significado deste milagre? Era que Jesus estava trazendo para Israel algo que lhe faltava, a verdadeira alegria, a luz da nova aliança. Esta alegria que a religiosidade, o legalismo judaico falhou em ter. A religião não conseguiu produzir a verdadeira alegria, porque só quem produz essa verdadeira alegria é Jesus. Então Jesus chega no seu primeiro milagre trazendo uma mensagem dizendo, olha, somente em mim vocês podem ter a saciedade da verdadeira alegria. Somente em mim vocês encontram o verdadeiro motivo de viver. E isso, evidentemente, é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tudo apontando para a cruz, tudo apontando para o seu sacrifício. Então, quando nós falamos aqui de vinho bom, no sentido físico, era o vinho mais doce, mas no sentido espiritual, é a verdadeira alegria. Vinho bom poderia ser trocado para um sinônimo num contexto teológico aplicado, verdadeira alegria. Alegria que não é passageira, alegria que não se acaba, alegria que não é momentânea, mas uma alegria que é fundada em Cristo. E uma alegria que não é sazonal, não é efêmera, não é transitória, mas é duradoura, é eterna, porque Jesus não está preso aos tempos nem às estações. Ele é Deus eterno e quem está nele desfruta deste gozo, desta alegria também eterna. Aproveite a aula também para trazer um breve comentário sobre o perigo das bebidas alcoólicas. Estamos numa classe de jovens e com certeza surgirá a pergunta, que vinho foi esse? Essa pergunta ronda grandes debates teológicos até hoje, mas a Bíblia não se contradiz e evidentemente que Jesus não ia produzir uma bebida alcoólica de alto teor alcoólico para as pessoas se embriagarem. Isso seria completa contradição com as Escrituras que constantemente nos alertam do perigo das bebidas alcoólicas e como nós devemos nos afastar delas. Então, o texto da lição nos traz alguns versículos que podemos citar para a aula. Não é o principal conteúdo da aula falar sobre o perigo das bebidas alcoólicas, mas o comentarista nos convida a encerrar a aula mostrando que a nossa alegria, o nosso motivo não está nas coisas, mas evidentemente em Jesus. Lembrando da palavra imperativa do apóstolo Paulo aos Efésios, mostrando que no vinho, na bebida forte, há contenda, há discórdia, há dissolução, mas no espírito há alegria. E aí ele nos convida a abrir mão da bebida forte, mas nos encher do Espírito. E a palavra grega para encher-vos é uma palavra que está no imperativo, é uma ordem, e é uma palavra que está no contínuo, é algo que deve ser feito sempre. Então, sempre nós devemos estar buscando ser cheio do Espírito Santo e nos afastar desses elementos carnais da terra. Ainda hoje há pessoas que vão fazer interpretações mirabolantes, acrobacias exegéticas, até dizendo que Jesus produziu vinho para tentar defender uma verdade que não é verdade teológica para satisfazer o desejo de se embriagar. Então essa lição não tem como objetivo principal falar disso, mas nós não podemos encerrar a aula sem reafirmar o compromisso do crente de se afastar das bebidas alcoólicas e de qualquer outro vício que possa destruir a nossa comunhão com Deus. A síntese da lição, o resumo dela, nos diz que os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que o reconhecessem como Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. Que Deus te abençoe e que a sua aula seja uma bênção em nome de Jesus. Você sabia que a livraria Arca Missionária vai até você? Pois é!
Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.